Pessoal, esse vídeo aqui vai ser bem rápido, mas eu quero levantar uma questão aqui junto com vocês. Eu acabei de ver em um grupo do WhatsApp essa postagem aqui do Conrado Adolfo, que é um nome bem conhecido, né, nas mídias sociais, no qual ele alega que vamos viver juntos. Empresários não vão me calar, pois estão te fazendo de palhaço. Então, resumidamente, ele diz que o mercado de gestores de tráfego está uma bagunça, é uma desgraça sem precedentes, né? E aí ele se exime de certa forma daquilo que ele alega, dizendo que existem excelentes gestores de tráfego que prestam um serviço inigualável, coisa e tal. Ele faz um meio que um meia-culpa aqui, e nas próximas ele fala que provavelmente o empresário vai contratar um menino que compra um curso aí online, assiste 40% do curso e se auto-intitula especialista em tráfego pago. E aí ele diz que o empresário termina caindo nessa armadilha e que está contratando um menino para cuidar de uma etapa tão importante da sua empresa. Em relação a isso, eu concordo em parte com o que ele alega, e eu acho que fazer uma referência à idade, desmerecendo o conhecimento acumulado, independente de que idade você tenha, desde que você se foque. Então a gente não pode alegar nem que um cara feito eu, que tem 50 anos, embora sempre fui da área de tecnologia, não tenho nenhum tipo de conhecimento diante de um cara que saiu agora da faculdade, de um menino recém-formado e cheio de vigor e cheio de vontade de fazer, porque eu sou um cara que senta na cadeira e fico de 4:30 da manhã a 11 da noite, sempre estudando, sempre melhorando, sempre conversando com as pessoas. Então isso não me invalida, assim como também um rapaz jovem que possa ser bem mentorado, bem orientado, ele também, se souber fazer a questão certa, que o tráfego, como ele mesmo fala na próxima etapa, o tráfego é muito mais do que apertar de botões. O tráfego, na verdade, você fazer um serviço a quatro mãos, você conversar com o empresário, sim, você aprender como o negócio dele funciona. Afinal de contas, o próprio Conrado ou qualquer outro ser humano é praticamente impossível que ele vai entender desde medicina até um cara que vende um churrasquinho na rua. Então existe um processo, uma curva de aprendizado normal em qualquer lugar. E óbvio, como em qualquer função, como em qualquer carreira, existe, principalmente no Brasil, uma situação que já se arrasta há décadas de uma necessidade fisiológica. O que é isso? Comer, dormir e vestir. Tão grande que muitos desses garotos, como ele mesmo menciona, eles estão no mercado meio que desesperados em entregar algo para o cliente que eles conseguem com muita dificuldade, porque sim, no Brasil a gente tem um meio termo entre ser novo demais para ser aceito em determinadas funções e velho demais, experiente demais para ser aceito também a funções como se fosse um desmérito, como eu já falei, relativo à idade. Então eu vejo isso muito mais numa visão mais ampla de que você pode ser um desesperado, uma pessoa que precisa alimentar sua família, uma pessoa que de repente não tenha a maturidade, indiferente da idade, para que sente na frente de outrem e que exponha até essa questão de que está novo no tráfego. Tem um comentário uma pessoa aqui, o tal do Ícaro Trindi, ele falou tudo. E aqui vai uma dica adicional para os empresários. Se na bio do garoto estiver escrito gestor subido, corre. Quando ele faz essa referência do gestor subido é uma autodenominação que Pedro Sobral, na minha opinião, um dos maiores gestores de tráfego que existe no Brasil, tanto para lançamento como principalmente para o tráfego, a gestão de anúncios voltada para os negócios locais, ou seja, aquela vendinha, aquela sorveteria, aquela padaria que fica ali naquela esquina, que fica no seu bairro.
né? Então, lançamento é quando é um cara especialista que quer lançar algo dentro da internet, um curso e fazer alguma coisa. Então, eu fui participante da comunidade Sobral durante um bom tempo. Sei da integridade, da seriedade do Pedro Sobral, também dos seus inscritos lá. É uma comunidade que ela é realmente, eu vou usar esse termo, invejável. Não conheço outras comunidades assim que me trouxeram tanta responsabilidade quanto o próprio Pedro fala. E sim, Pedro em alguns momentos ele comenta que mais voltado quando alguém faz assim, Pedro, eu não tenho nenhum cliente, eu não tenho experiência, como é que eu pego a experiência? E Pedro mesmo fala que você deve chegar sinceramente para um cliente, para um amigo seu que tem um pequeno negócio, dizer que você não tem a experiência necessária ainda para alavancar aquilo ali, que você está aprendendo e que estimule ele a que possa contratá-lo, às vezes até de graça, e fazer realmente esse serviço a quatro mãos, de perguntar como o negócio funciona, como é o direcionamento do negócio, por que aquele amigo, que aquele cliente está querendo investir em tráfego. E aí sim é aquele ganha-ganha saudável no qual a pessoa vai crescer com a empresa. E por que não uma pessoa que muitas vezes não tem esse aporte financeiro para investir no próprio negócio, se sujeitar a horas de estudo e a horas de trabalho, tal qual faz um jovem aprendiz, por que não? Que todo mundo sabe que o jovem aprendiz, para quem tem empresa, acima de tantos funcionários, você tem a obrigação de ter um jovem aprendiz, você tem uma obrigação de ter uma pessoa que tem uma deficiência, uma necessidade especial, já para não excluir do mercado de trabalho esse tipo de pessoa. A gente sabe que no Brasil você muitas vezes sai da faculdade e quando vão lhe contratar lhe pede experiência. Então a gente tem uma gama de jovens subutilizados, desempregados, e outra gama de pessoas consideradas velhas, também desempregados. Então assim, eu até entendo de certa forma a postagem do Conrado Adolfo, mas eu acho que ela é totalmente desnecessária na forma como ele fez, porque no final ele faz uma convergência, aplicando uma força desnecessária, como se, na verdade, o empresário fosse um palhaço. Na verdade, eu acho que nenhum empresário é um palhaço, mediante toda a tributação injusta que sofre nesse país. Então, na verdade, sim, se for para comparar um empresário a um palhaço, a gente poderia comparar um empresário não a um palhaço de circo, mas a um verdadeiro malabarista. Porque ele tem que fazer malabarismo para conseguir manter uma empresa dele íntegra, faturando com uma margem de lucro muito pequena, e ele não vai cair, como o Conrado está falando, em uma situação de que ele vai ser o palhaço igual otário, de perder com isso. Mas pessoas desonestas existem em qualquer lugar. Então eu acho que esse tipo de colocação poderia ser colocado de uma forma muito mais orientadora do que criar uma coisa quase que uma visão catastrófica em uma profissão que ela nem é tão nova, mas tem aberto um mercado tão emergente, que é o de gestores de tráfego, no qual eu defendo com veemência, porque eu já fui consultor da Fundação Getúlio Vargas, já fui 20 e tantos anos de Secretaria de Saúde pelo Brasil todo. Então, aos meus 50 anos, eu fiz um caminhar muito grande e eu não me abstive de abrir a um novo tipo de consciência, que é estudar a gestão de tráfego. E eu, dentro da minha ainda incompetência, porque é um passo que ele nunca termina, tenho aprendido com os meus clientes a poder, de certa forma, se juntar a eles, não só em ganhar mais e fazer eles ganharem mais, mas de certa forma a crescer junto com eles. Então eu acho que esse post de Conrado deveria ser repensado com muito cuidado. E eu sinto muito pela imprudência do Ícaro, esse Ícaro Trinde aqui. Não sei o que é que ele tem exatamente quanto à questão de gestor subido. E ele até, o outro aqui falou que você usar a terminologia, ele mesmo falou, não é nada contra a comunidade, também tirou meia culpa dele, até porque não faço parte. Ou seja, se ele não faz parte, ele não tem a consciência do nível que a comunidade de gestor de tráfego do Pedro Sobral faz. Pedro não está me pagando R$1 para defendê-lo aqui.
eu estou defendendo porque o processo de convencimento de Pedro até o uso do tráfico foi um cara que me ajudou. E eu faço isso hoje em dia, uma série de pessoas, eu faço uma mentoria dentro do limite daquilo que eu sei. E eu tenho recebido, não que eu queira, mas agradecimento por isso e tem me tornado feliz em ver jovens aí e alguns pequenos empresários crescendo. E não tenho nessas mentorias de início cobrado R$ 1 por isso. Então quem foi cobrado por alguma mentoria minha, por favor, pode me expor aqui. Ainda não foi cobrado, é uma coisa que eu estou formando para que seja cobrado. Ainda ninguém me pagou, não me pagou nada por isso, não me cobrado, não tenho feito nenhuma mentoria que foi paga, literalmente paga. E as próximas serão, porque cada vez a gente vai aprendendo e ele botou. Mas eu não colocaria um investimento tão importante nas mãos de um aprendiz que usa gestor subido como argumento. Então, gestor subido, meu amigo Ícaro, é justamente anos de trabalho de uma pessoa que, tal qual como pedra no lago, ele expandiu as ondas do crescimento para os que fazem parte, ao contrário de muitos que realmente entregam lá o básico possível para pessoas que estão, de certa forma, desesperadas em se colocar num mercado tão injusto quanto é desse Brasil. Então, para terminar a minha colocação, ninguém está falando disso, mas esse menino vai aprender com o seu dinheiro. E não só o menino, o próprio empresário, muitas vezes acostumado somente a criar situações de impressão em gráfica, perdeu muito dinheiro com gráfica. Eu fiz até um pequeno vídeo que eu vou botar no Reels, falando que ontem mesmo eu caminhando aqui, recebi 2 flyers de uma pizzaria. E por ironia do destino, os flyers eram de uma pizzaria que dava clone de pizza. E eu até fiquei rindo que eu recebi um clone de papel. Quer dizer, o papel é entregue de qualquer jeito. Então eu acho que o Ariel Lima, personal, tem que saber mais sobre o que ele está fazendo. Não tenho nada contra ele, mas me senti diretamente ofendido como gestor de tráfego. E aí depois ele converte para que você já está todo vestido de palhaço, nem percebeu. E aí ele converte para que ele possa ir lá para as estratégias do Conrado Adolfo, numa sala do Zoom que ele vai abrir, 100% focado para empresários, ou seja, ele usou uma dor que eu não vou deixar de dizer que existe, porque eu já falei que existe gente escrota em qualquer tipo de ambiente de trabalho, mas ele usou a gestão de tráfego como um meio de, talvez, denigrir, a palavra seria essa, ou diminuir uma gama de pessoas que estão ali também lutando pelas coisas sérias, e ele diz que a maioria não é séria. Eu discordo totalmente. Eu tenho ajudado aqui quase que diariamente nos meus tempos livres, muitas vezes à noite, gestores de tráfego que só se preocupam em apertar botão, e eu passo sempre para eles que eles têm que segurar a mão do empresariado e fazer o empresariado saber exatamente quais são os passos que tem que seguir juntos e entender sim o momento que aquele negócio dá errado, porque não existe fórmula de perfeição. Nesse país, principalmente, não existe uma fórmula que seja tráfego, seja panfleto, seja carro de som, seja o que for. Até o Austin Oliveto, que é um dos maiores caras da propaganda, quiçá do mundo e é do Brasil, ele também deve ter tido seus momentos de não ter glória, de fracasso, e a gente aprende com o fracasso. Então dizer que uma pessoa, por mera maldade, usa um empresariado para aprender à custa do dinheiro do empresariado, isso aí é uma coisa leviana e deveria ser veemente repensada. Eu posso não ser nada diante do nome de Conrado Adolfo, mas eu, como um cara de 50 anos e extremo conhecedor da lida, que é o caminho para você se manter nesse país, eu acho que ele deveria repensar sobre o que ele falou, e o Ícaro talvez tivesse se retratar para a comunidade Sobral. Um grande abraço a todos, fique com Deus.